Olá, pessoal do Dentcast, estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês com o Dr. Gustavo Paiva. Se apresente para nós, doutor, ele é bucomaxilo e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história dele aqui no Dentcast. Gente, bom dia. Meu nome é Gustavo. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, tá? Sou mineiro, estudei, fiz a minha graduação no Rio de Janeiro, na Unifoa, e fiz a residência na Universidade Federal de Goiás, pelo Hospital das Clínicas, em Goiânia. Atualmente atuo somente na área de cirurgia bucomaxilofacial, nas diversas temáticas, seja de Uhum. patologia, de trauma, ortognática e por aí vai. Certo. Como começou a sua trajetória na bucomaxilo, doutor? Minha trajetória na bucomaxilo começou, já na faculdade, né, Uhum, quando eu tive o primeiro contato com a disciplina de anatomia, uhum, eu já identifiquei que era aquilo ali que eu gostava, que eu queria fazer. Então todo o estudo do crânio, né, da craniologia em si, uhum. era algo que eu gostava muito, e aí enxerguei na bucomaxilo uma área para Certo. conciliar esse gosto, Uhum. né. E durante a faculdade, assim, teve alguma outra especialidade que você gostou, que se identificou? Teve sim. Teve, dentística, prótese, como eu sempre fui um aluno que fazia de tudo Uhum, na faculdade, participava de todas as jornadas e ligas, uhum. então eu cheguei até a fazer algumas representações de trabalho no SBPQO com temas de dentística, mas sempre a área da cirurgia tinha um carinho especial. Mas eu cheguei, assim, a fazer de tudo um pouco antes de tomar a grande decisão que é ir para bucomaxilo. Uhum. Você fez a residência na bucomaxilo? Fiz a residência na Bucomaxilo. A residência é o que nós temos, de padrão ouro, né, para a Certo. formação de um cirurgião, e é Uhum, o que vai te dar a vivência, em todas as áreas de uma forma mais completa, para uhum. você conseguir oferecer para o seu paciente um tratamento completo também. Certo. E assim, você dizendo que participou das ligas acadêmicas, participava dos eventos, isso te ajudou a entrar na residência da Bucomaxilo? Ajuda. Nós temos, em diversos processos seletivos, Uhum. 3 partes. Nós temos a parte de estudo teórico, que é onde você vai realizar a sua Sim, prova. sim. Nós temos a parte curricular, que é o que conta a liga, artigo, participação em jornada, apresentação de trabalho, e não importa se é na área da bucomaxilo. Pode Uhum, ser dentística, pode ser prótese, pode ser pediatria. A uhum. depender do processo seletivo, você vai fazer e vai pontuar da mesma forma. Certo. Obviamente que você me avaliando, você vai ficar, com os olhos, né, mais atentos se identificar coisas da bucomaxilo, mas Uhum. ainda assim a dentística vai atuar. E ainda tem uma terceira parte que em alguns processos seletivos tem a entrevista também com o candidato. Certo. E qual foi o maior desafio, assim, para você entrar na Bucomaxilo? Então, o desafio é justamente você decidir que quer bucomaxilo e Uhum. ter que estudar, né, daí vem a ideia da mentoria, que nós vamos conversar sobre ela, Sim. você estudar todo o conteúdo que às vezes não é passado na graduação, porque a grade curricular é muito grande, né, Uhum. são diversas matérias que a gente precisa estudar, e você conseguir manter uma rotina de estudos à parte, estudar Certo. traumatologia, estudar, o tratamento das patologias, Sim, isso sim. é algo bem complexo, né, então o Aham. maior desafio é você conseguir dar conta de estudar tudo isso para no momento que você entre em um ambiente hospitalar, Certo. que é muitas vezes diferente do que nós estamos sendo preparados ali durante a graduação, Uhum. você saber a maioria daquele curso teórico para Uhum. aplicar na prática do seu paciente. Certo. Isso é um desafio muito Uhum. grande. E durante a faculdade, assim, você já estudava para poder conseguir passar na residência? Já estudava. Então, desde o segundo período, muito novo na Uhum. faculdade, né. Então, o que tinha para fazer naquele momento é correr atrás das mentorias, de ligas, Certo. porque tinha ainda muito assunto para estudar, né. Antes de ser cirurgião bucomaxilofacial, todos vão ser cirurgiões dentistas, Sim, né. sim. Então precisa saber os tratamentos, dentário, precisa saber sobre oclusão, né, que é muito importante ainda também na bucomaxilo, mas precisa estar a parte aí de todas essas áreas Uhum. para conseguir atuar depois como um Certo. cirurgião bucomaxilo. E durante a residência da bucomaxilofacial, eu já ouvi, a gente já entrevistou algumas pessoas que estão bucomaxilo que falou, né, que vocês têm que se entregar ali durante aqueles 3 anos. Como é que foi para você, assim, esse É, desafio? é uma dedicação, assim,
literalmente exclusiva, né, nós Uhum. assinamos um contrato, mas Sim. isso vai muito além disso. Nós costumamos dizer assim, a gente tem horário para entrar, que é 5, 7 horas da manhã no mais tardar, e não tem hora para sair. Não tem feriado, é de domingo a domingo, eh, são plantões de 12 horas, de 24 horas, às vezes você emenda um com o outro. Tem toda a logística de hospitais também, você sai de um hospital de patologia, vai parar num de trauma, sai, vai para uma deformidade dento-facial. Então, é uma logística, é um trabalho muito exaustivo, mas Uhum. igual nós estávamos falando na palestra agora, a partir do momento que chega um paciente, politraumatizado para você, com uma deformidade facial, uma laceração extensa em face, e você consegue reconstruir, devolver a qualidade de vida para esse paciente, a função e a estética, Isso é é essencial. muito essencial, é gratificante Gratificante. para valer a Uhum. pena tudo isso, toda essa exaustão. Exaustão, certo. E assim, como é o dia a dia do cirurgião bucomaxilofacial, Então, depois de formado? depois de formado, ainda, durante a residência e depois de formado, sempre vai se dividir em uma parte ambulatorial, consultório, que Hum. você vai fazer cirurgias, menores, como biópsias, extração de sisos, dentes supranumerários, e tem a parte, hospitalar. Você vai dar plantões, você vai fazer cirurgias de urgência, vai fazer cirurgias eletivas, né. Hoje eu trabalho muito com cirurgia, eu trabalho nas diversas áreas, né, eu tenho um consultório, eu tenho o atendimento particular, o atendimento no SUS, faço cirurgia ortognática, as deformidades dentofaciais, pacientes Uhum. classe 2, classe 3, Certo. e atuo de tudo um pouquinho. Nas DTMs também, que Uhum. tem cada vez, o número aumentado mais de casos. Sim, tendo todas essas atividades, em qual você mais se entrega, assim, no dia a dia, né? O que eu mais tenho feito é a área de deformidades dentofaciais, são as cirurgias ortognáticas e o trauma facial, tá. Uhum. E patologia também, os achados radiográficos, né, de rotina Sim, com tumores benignos têm cada vez, infelizmente, ficado mais frequente, mais e frequente. nós temos, tratamento frente a eles também. Certo. Você trabalhando no SUS, trabalhando no consultório, qual desses você mais atua hoje em dia? Eu trabalho dividido. A Dividido, a né? semana é bem dividida no Uhum. SUS e no particular. Certo. O que diferencia um bom residente de bucomaxilofacial, assim, que você vê que é um diferencial, uma pessoa que se posiciona bem? Apesar de ser algo controverso, né, aquela exaustão que você vai ter Uhum. durante aqueles 3 anos, é essa exaustão que vai te levar a ser um bom cirurgião, a sair da residência e conseguir diversas oportunidades. Uhum. Então a sua entrega, né, o seu cansaço, ele vai valer a pena. Então, estar entregue àquela instituição que você, na maioria das vezes, você vai prestar uma prova, você presta em outro estado, você faz a residência, como foi o meu caso, longe da família, longe dos amigos. Então você entender que a sua mudança foi para isso, foi para aprender, é essencial. Então, o que faz um residente, se ser diferenciado é a Uhum. entrega que ele tem, o jeito que ele vai lidar com todas as demandas que são ofertadas naquele É serviço. importante. E você acha que a residência de bucomaxilo vai te preparar para a vida também? Em outras áreas, sem ser a profissional, como pessoa, por Em exemplo? todas as áreas, o Uhum. crescimento, a maioria se a gente for colocar em uma estatística, a maioria das pessoas que passam na residência são recém-formados. Recém-formados não possuem experiência, acabaram de sair da graduação. Sim. E aí, às vezes, a maturidade profissional e pessoal é construída ainda dentro da residência, né. Então entra normalmente sempre, né, o residente do primeiro ano, a gente costuma falar: "Ah, mas é muito imaturo ainda". Uhum. Imaturo nesse sentido, da experiência, né, que ele vai adquirindo ao longo do Uhum. tempo, mas que é essencial para a vida Sim, e sim. para a profissão também, Entendo. tá. A residência faz, de fato, um profissional, um cirurgião bucomaxilo, ou as outras residências que existem ainda dentro da Uhum. odontologia, ser, assim, diferenciado, Certo. passar à frente de outros Aham. E candidatos. você acha que a residência te transformou em muitas coisas? Muito. A residência para mim foi essencial, tanto no crescimento pessoal quanto no profissional. Eu Uhum. era essa Uhum. pessoa inexperiente que saiu da faculdade, eu passei direto, né, no primeiro ano, Uhum. então não tive a experiência de trabalhar em outros locais, foi da faculdade para dentro de um No hospital. hospital. E são ambientes totalmente diferentes, onde a gente atende numa clínica, às vezes com 40 cadeiras, vários pacientes, fazendo pério, fazendo dentística, fazendo cirurgia, onde você vai para um centro cirúrgico.
que o ambiente é totalmente diferente. A cadeia de biossegurança segue muitos princípios que são parecidos, Sim. mas outros adicionais. Então, assim, é um mundo que vira do avesso, e você Orientações mais precisa estar rígidas também, né? muito mais rígido. Aquele professor que vai te ajudar de uma forma direta, ou aquele outro professor de um ambiente hospitalar que vai deixar você Sim. colocar a mão primeiro, Uhum. para depois ele ir e te corrigir. Certo. Aham. Então são essas mudanças que na hora, às vezes, a gente não entende, Aham. mas faz um bem danado, profissional e pessoal sempre. Certo. Aham. Você tem um projeto, seja buco? Tem um projeto, ainda linkando, né, com o que a gente está falando de preparação, né, e de sair da graduação e ter que, às vezes, que dar o primeiro passo sozinho para esse Aham. estudo, eu me via nesse lugar de: "Não, eu preciso, ajudar outras pessoas para conseguir alcançar o que eu consegui". Uhum. E aí eu tive a ideia de criar um Instagram para isso. Como eu observava outras pessoas, né, com o Studigram, colocando lá Sim. como era a rotina de estudo, colocando lá flashcards, comecei a criar, e as pessoas sabiam que eu estava estudando para a prova, começaram a me pedir esses resumos. Falar: "Ó, Gustavo, tem resumo sobre anestesiologia?" Eu tinha. E aí de um dia para a noite falei: "Não, por que que eu não vou disponibilizar, né, esses cursos, essas Uhum. apostilas em uma plataforma e monetizar isso", né. Certo. Daí surgiu a ideia, no início a página chamava, Cirurgia Bucomaxilar R1, hoje em dia chama Seja Buco, que é um projeto para quem quer seguir a Sim. área da bucomaxilo. Aham. E como foi, assim, a sensação de você ver aquele primeiro um dos primeiros alunos a serem aprovados? É muito gratificante. Eu não sei nem explicar a sensação que eu tive, que eu Uhum. tenho ainda, né, quando a gente consegue conversar com um aluno, assim, a primeira vez, e ele, às vezes nem acredita que ele é capaz, né, esse Uhum. foi o intuito da minha palestra também, mostrar como em um dia a gente está numa cadeira de dentista, e outro dia a gente Sim. está num ambiente hospitalar, Aham. fazendo acessos extraorais, fazendo acessos, grandes, ele precisa acreditar que aquilo é possível, Sim. então trazer isso para a realidade dele. Quando ele manda uma mensagem para a gente falando: "Ó, fui aprovado, consegui, estou em tal hospital, tal Legal. instituição", Uhum. assim, é muito gratificante. Poder ajudar, poder colocar dentro da residência esses Uhum. alunos, né. Certo. E melhor ainda quando agora na posição que eu tô, como eu te ajudo a entrar na residência, e depois que você ainda entra na residência, consegue passar no processo seletivo, te ajuda ainda a aprender a fazer a cirurgia, Uhum. né, que hoje eu tô como staff nos programas de residência em que eu fui residente. Uhum. Então é algo assim, eu fico muito grato mesmo a Certo. todo o processo e as Uhum. pessoas que me ajudaram a isso também. Legal. E esse projeto hoje é só online ou presencial você também faz? É híbrido. Nós temos, uma boa parte online e agora nós começamos com, módulos presenciais também, para ter Uhum. um networking da galera. Uhum. Como são diversos alunos de diversas cidades, nós marcamos, encontros, uma vez no mês normalmente, e aí o pessoal vai para lá se encontrar e estudar um pouquinho. Que legal. E qual é o papel das mentorias na formação, assim, do cirurgião? Fazer o aluno, né, ele tem um livro de 1 milhão de páginas pela frente Uhum. para serem estudadas. O nosso objetivo com a mentoria é que ele leia Uhum. as 2 todas as páginas que tiverem esse livro, porém, ele identificar durante essa leitura o que é importante, Uhum. tanto para a parte teórica que ele vai resolver uma prova, ele precisa estar apto a resolver essa prova Uhum. para, fazer o processo seletivo, e além disso ele precisa estar apto estudando para quando ele passar nesse processo seletivo, ele já vai estar diante do seu paciente. Uhum. Então, o nosso objetivo da mentoria é identificar, conjunto ao aluno: "Olha, isso aqui é importante para a parte teórica, isso aqui é importante para a parte teórica e prática". Nós sabemos que o que a gente costuma brincar, que um aluno que está estudando, ele sabe o que vai cair na prova. Sim, sim. Uhum. Não tem como, eh, às vezes para você que vai assistir esse podcast, não tem como você fazer uma prova de bucomaxilo e não cair. Quais são as indicações de, abordagem aberta a um côndilo. Uhum. Então todas essas indicações, em alguma prova que você vai prestar, vai cair. Perfeito. Então tudo isso a mentoria ela sintetiza Corrobora os pontos positivos que pode para estar dar um empurrão presente. no aluno para fazer a prova. Aham. Que legal.
E assim, como começou a sua produção de conteúdo nas redes sociais, até mesmo do projeto, né? Então, e aí, quando eu era R1, né, a gente quase não tem tempo Uhum. de Instagram pessoal, quem dirá dessa outra parte, né, que Sim, é sim. de um projeto à parte, eu não tinha tempo para lidar com essas outras demandas, Uhum. mas o pequeno tempo que eu tinha, eu já ia produzindo, já ia fazendo posts de partes interessantes para o estudo, ou das cirurgias que nós realizávamos também no hospital. Uhum. E aí começou gravando vídeo, começou produzindo conteúdo que fosse relevante e que fosse importante justamente para isso que a gente está falando. Para você que vai prestar a prova, às vezes aquele Instagram ali, ele serve como uma forma de revisão. Você está correndo ali as páginas, né, o feed, e tá vendo, tá revisando. Ah, uma equimose sublingual pode ser sugestivo de uma fratura de mandíbula. Uma equimose perioptária pode ser isso. Um trismo, fratura de arco. De forma Ajuda de alguma objetiva, forma, né? para o aluno estudar Uhum. e não estar ali perdendo tempo no Instagram. Certo. Qual é os erros, assim, que são mais comuns em profissionais que divulgam o trabalho online na área da bucomaxilo? Então, eu acho que o principal erro seria, romantizar muito as coisas, né, Uhum. romantizar muito a residência. Esse meu público do Seja Book são pessoas, existem diversos profissionais já formados que acompanham, lá na página, mas a maioria são as pessoas que vão entrar. E romantizar esse processo desses 3 anos, é algo que me incomoda, né, Uhum. porque a pessoa tem que estar ciente aonde ela está entrando. Certo. Ela tem que estar ciente que ela vai Preparada, ficar né? finais de semana sem ver o namorado, a namorada, a família. Ela vai ter que abdicar do tempo dela pessoal e em todos os outros quesitos para conseguir uma boa formação. Então você acha que é importante transparecer sem filtro o que é realmente a residência de É o que eu tento fazer lá na página. Tento Uhum. mostrar para os meninos, e principalmente a gente conversa com pessoas de diversas cidades. Quem chega para conversar é o que a gente tenta passar. Que, você vai entrar, vai ser um processo difícil, mas é que tem fase. E você vai sair e vai se tornar um ótimo cirurgião. Certo. E como você consegue equilibrar a rotina, os conteúdos, a autenticidade? É difícil. Eu Isso, né? costumo, dizer que eu sou separado em 2 Gustavos. O Gustavo Buchmann é cirurgião e essa parte Hã. do Seja Buco. Precisa ter pessoas para ajudar sempre, né, Uhum. tanto essa parte das redes sociais, como na parte de consultório também. Então é uma rotina corrida, mas a gente dá conta. Certo. E assim, hoje, qual é os pacientes que mais aparecem para você? Mais para a área da estética, mais para a área do Hoje em trauma? dia, o que mais aparece, se for colocar uma estatística tanto do particular quanto do SUS, são pacientes com DTM, com Uhum. distúrbio da articulação temporomandibular. Estresse, ansiedade, uso de diversas medicações, Uhum. algumas doenças sistêmicas, tudo isso corroboram, né? A gente costuma falar, uma bolinha no potinho para piora da DTM. Sim. Então, são esses pacientes que possuem aí, a DTM muscular, né, ou a DTM articular, ou ainda as duas. Certo. Entrando aí na parte da residência da bucomaxilo, o que que você acha em relação à residência da bucomaxilo e à especialização em bucomaxilo? A residência e a especialização, são para perfis de candidatos diferentes. Às vezes a pessoa já é formada, a pessoa tem filho, a pessoa tem toda uma rotina já construída Uhum. e decide que quer, ser bucomaxilo, ser cirurgião, Uhum. tá. Então, nesse sentido, eu sou a favor da especialização. Para pessoas que já têm uma formação e ainda querem ser cirurgião, ou essa questão da logística de formação, já se formaram há muito tempo, não tem como largar o consultório e toda uma rotina para ir atrás de uma dedicação exclusiva, Sim, tá. sim. Uhum. Agora, para recém-formados, pessoas que ainda estão novas, eu acho que a residência é o que vai preparar, Melhor né? é o melhor padrão ouro Uhum. para a formação de um cirurgião bucomaxilofacial. São 3 anos, com mais de 60 horas semanais, que vão te fazer, viver a bucomaxilo e entender todas as áreas. Uhum. Hoje nós entramos na residência com aquele conteúdo teórico, que nós falamos que a mentoria ela ajuda, e saímos com toda essa bagagem teórica e prática também, sabendo de cuidar de pacientes com deformidade dentafacial, com traumatismo, com patologias e por aí vai. Certo.
Como você enxerga o futuro da bucomaxilofacial nos próximos anos? Um futuro promissor. Eu sou suspeito para falar da bucomaxilo, eu gosto muito da minha especialidade. A área estética vem ganhando cada vez mais força, né, para os cirurgiões bucomaxilofaciais. Toda a tecnologia, ainda conversamos um pouquinho disso também na minha palestra sobre, traumatologia. Toda a tecnologia que vem avançando, como em todas as áreas da odontologia, Uhum, essa tecnologia chega em todas as partes. Chega no traumatismo facial, onde seu paciente, vítima de um projeto de arma de fogo, ele perdeu um segmento da mandíbula, você reconstruiu com uma placa, posteriormente você consegue através de softwares, né, reconstruir a mandíbula desse paciente uhum, com enxertos microvascularizados, né. Hoje a gente tem um padrão que é para tanto esses tratamentos por PAF ou para patologias extensas, fazer um enxerto microvascularizado, onde você tira parte do osso da fíbula do paciente, da perna dele, e transfere, né, junto com a equipe da ortopedia, com o cirurgião microvascular, transfere esse osso para o ângulo da mandíbula, para o ramo da mandíbula, uhum, para o corpo. Então é um padrão que vem se mostrando muito alto. A gente consegue em alguns pacientes atuar até no SUS, né, com a ajuda de uhum. outras empresas. Eh, então assim, o futuro é promissor em todas as áreas. E uma área que vem crescendo muito é a área estética. Mais uma dúvida em relação à residência da bucomaxilo, como é que funciona assim, a questão financeira? Você tem uma bolsa para poder se manter em algum... Os cursos de residência, né, eles são separados em cursos que são pelo MEC e outros que não. Os que são pelo MEC, eles possuem uma bolsa, tá? É uma bolsa fixa que, se eu não me engano, está em 4.100 reais. E aí você tem essa bolsa durante todo esse período, Uhum. tá? E você não pode trabalhar por fora, né? Você não pode ter vínculo, empregatício de carteira assinada por outras instituições. Então você vai receber essa bolsa para se manter durante ela. Para encerrar, que conselho você deixaria para quem quer seguir a área da bucomaxilofacial? Eu, aconselho muito, incentivo muito, quem eu pergunto, né, que quer a cirurgia e a pessoa responde que tem vontade de fazer a cirurgia bucomaxilofacial. O meu maior conselho é realmente focar na cirurgia, estudar muito para passar, estudar durante a residência, depois da residência também, Uhum. e para, ter a noção que vai ser um período difícil, mas que vai valer a pena, tá? Eu sempre me uso como exemplo. Para mim foi muito gratificante sair de onde eu saí, entrar na faculdade, eh, sair da faculdade direto para a residência, e sair da residência e permanecer na residência Uhum. ainda como staff desses pacientes. E eu vim de uma realidade em que eu tive, muito pouca ajuda no sentido teórico, tá. Uhum. E eu consegui, né, e não é à toa que eu criei a página para ajudar as outras pessoas também. Então, assim, se realmente for a vontade de ser cirurgião, de quando vê aquelas cirurgias grandes, né, de hospital, Uhum. for a vontade, é correr atrás, estudar, abdicar. Vai ser difícil, vai ser sofrido, mas tem um bom resultado. E seguir a Seja Book também é importante, né? Seguir a Seja Book é importante também. Então é isso, doutor. Eu te agradeço por essa entrevista. Foi muito construtivo para mim. Eu acredito que vai ser para as pessoas que vão assistir também. Te desejo sucesso na sua trajetória na Obrigado, maxilofacial e eu sei que vai ajudar muitas pessoas uma entrevista como essa. com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Acompanhe aí nossa entrevista, curte, comenta, compartilha. E nós estaremos postando lá no Instagram, o Instagram dele, e vamos postar alguns recortes para vocês aí dessa entrevista que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Até mais, pessoal.